pessoal, recentemente andou correndo um vídeo aí pelas mídias sociais, onde a gente vê uma criança nitidamente apavorada, tremendo, assustada, tensa, em que no momento em que ela percebe que o médico queria apenas lhe dar um colo, ela desaba a chorar e ela pode ser criança. É terrível a gente ver uma imagem desse tipo. Não quero saber de que lado que seja essa criança, porque na verdade as crianças elas representam o nosso futuro, ela representa o nosso amanhã, e nós, diante de uma imagem dessas, nós somos obrigados a pensar o que a humanidade está fazendo com o próprio futuro. Para onde tudo isso vai nos levar? De que adiantaram os avatares, os conhecimentos científicos, as revoluções tecnológicas, se na verdade nós ainda, em termos emocionais, nós estamos praticamente primitivos, nós somos selvagens, nós somos inferiores a muitos animais que demonstram muito mais grandeza nesse sentido do que o próprio homem. E o que é pior ainda, as pessoas se valendo dessa situação, dessa imagem, para tentar polarizar as questões políticas e etc., para tentar justificar aquilo que, no meu entender, é injustificável. Tudo aquilo que leva o ser humano ao sofrimento, seja lá de que lado for, na verdade não traz sentido nenhum, porque a finalidade do verdadeiro conhecimento, da verdadeira política, seria irmanar a todos e trazer o bem a todos, jamais através de imposições, violências e coisas assim. O que acaba acontecendo então é que a gente percebe dentro de tudo isso que o nosso amigo Plutão, ele fez um belo trabalho, ou melhor, está fazendo ainda, já que nós temos ainda mais um tempinho pela frente, onde estaremos sujeitos ainda às suas ações. Mas eu falo um excelente trabalho porque nos últimos 2 anos, aproximadamente, ele esteve em destaque. Porque a gente estava com os eixos nodais em Escorpião e Touro. E por conta disso, todos os eclipses, eles aconteciam ativando esses aspectos. Antes disso, na fase da pandemia, quando nós tivemos primeiramente o eixo Capricórnio-Câncer, depois Sagitário e Gêmeos, a gente tinha um certo controle sobre a situação, poderíamos dizer, já que cabia a nós ficar em casa, ficar quietinho, evitar multidões e coisas assim. E agora nós nos deparamos com um eixo onde as coisas fogem do nosso controle. Nenhum de nós, por mais que faça, é capaz de modificar a dura realidade que está nos cercando. Só que parece que depois dessa questão da pandemia, a humanidade ficou completamente insana, ficou completamente perdida, como se as pessoas elas literalmente perdessem as suas cabeças, perdessem a sua conexão com o bom senso e acabam então criando essa atmosfera psíquica que acaba nos rodeando e nos fazendo viver talvez num estado negativo de expectativa, à espera de que talvez algo ainda pior venha a acontecer. Essa mudança de eixo vai ter início lá por volta da guerra da Ucrânia, e nós percebemos então o quanto essa questão do medo associado a Escorpião acabou sendo ativada, uma vez que o regente de Escorpião é Plutão, Plutão está em Capricórnio, fechando um ciclo de aproximadamente 15 anos. Ou seja, a gente vai ter um eclipse agora, dia 28, um eclipse lunar, que vai fechar todo um ciclo relacionado a esse pequeno momento aí de 2 anos, onde nós olhamos para trás e descobrimos que nada daquilo que a gente esperava acabou acontecendo, onde nós acabamos horrorizados com tudo isso que está sendo levantado, com tudo isso que está sendo visto, e conforme a gente vem falando nos vídeos anteriores, horrorizados com a própria sombra que a humanidade criou, e num momento em que a gente esperava, eu digo isso sinceramente, quando eu comecei a estudar ocultismo e etc., que a gente esperava que a partir de 2005
haveria uma nova era irradiadora de luz, harmonia, fraternidade, amor para todos os homens. E o que a gente acaba vendo parece ser exatamente o oposto de tudo isso. Mas com o passar do tempo a gente compreende que isso é necessário para que haja essa nova era, para que esses aspectos sombrios, para que essas questões mal resolvidas da humanidade sejam sanadas de vez. Ou então sejam diagnosticadas para que a gente possa formar um novo sistema político, um novo sistema social, um novo sistema econômico, que nos tire desse limbo, que nos tire dessa selvageria, e principalmente um novo sistema espiritual, já que, no meu entender, todas as religiões fracassaram. O mesmo se estendendo aos grupos esotéricos, iniciáticos, já que o homem ele está preso aos próprios interesses, ao próprio ego, e ele acaba buscando esses grupos, esses subterfúgios, exatamente para reforçar aquilo que ele deveria abandonar. Mas no meio disso, dessa confusão toda, talvez alguns poucos consigam realizar esse trabalho. E aí, como dizia a minha mãe espiritual, se de tudo isso restar apenas um, não importa, já terá valido a pena. Mas é muito triste, é muito doloroso a gente perceber que as coisas tenham que caminhar desse modo. Quando a gente fala, então, de eclipse lunar, é interessante a gente compreender o que ele significa. O eclipse lunar, então, é quando a Terra projeta a sua sombra na Lua. A Lua está em oposição ao Sol. E quando a gente fala em lua cheia, então, a gente está falando de um transborde em termos emocionais. A lua cheia, ela vai trazer à tona as nossas emoções, ela vai fazer com que a gente tenha a capacidade de vê-las, enfrentá-las, ou de alguma maneira a gente acabe as manifestando de modo mais intenso. Porém, o que acaba aparecendo diante disso, para nos impedir esse contato com esse emocional, é a sombra da Terra, a sombra das nossas criações, a sombra das nossas materialidades, a sombra da nossa triste realidade que nos impede de cuidar ou de tratar das nossas emoções. Talvez o nosso lado mais duro que acabe se manifestando. Seria como no vídeo onde aquela criança não consegue ter o direito nem de manifestar seus medos, suas inseguranças, a sua própria inocência, em virtude da crueldade ou da dureza material objetiva do mundo que a rodeia. No meu entender, isso acaba sendo uma representação bastante fiel do que seria ou do que é esse eclipse em Escorpião, que ocorre agora no dia 28. Assim como acontece com o eclipse solar, onde a gente diz que as regiões mais afetadas são aquelas onde a sombra do eclipse acontece, no lunar vai ocorrer a mesma coisa. E felizmente, talvez nós somos poupados dessa vez aqui no Brasil, já que ele vai ocorrer por volta das 3 horas da tarde, mais ou menos, aqui do nosso horário, e será dia ainda, mas uma grande parte da Europa, do velho mundo, irá sofrer as consequências desse fenômeno planetário e astrológico. O que é interessante a gente tocar também em relação a essa questão plutônica, essa questão do eclipse, etc., é que nós temos um outro ciclo de 250 anos que está se fechando, que é quando Plutão saiu de Capricórnio e entrou em Aquário pela última vez, que marca o fim de uma era absolutista e o começo de uma outra era que a história vai chamar de Idade Moderna. O que acaba sendo interessante é que foi nesse momento em que ocorreu a Revolução Francesa que vai ser instituído esse conceito de direita e de esquerda, onde a gente vai ter os jacobinos de um lado e os girondinos do outro. Teoricamente, essa polaridade teria a finalidade de trazer uma sociedade mais justa e equilibrada. Porém, agora, no final desse ciclo, quando o Plutão ele volta novamente para o ponto onde ele estava naquela época, cabe para nós uma reflexão. Será que isso realmente funcionou? Nós estamos vendo agora todas as consequências daquilo que naquela época foi implantado.
E nós percebemos então que a humanidade ela está envolvida, ela está submersa numa polaridade absurda, onde aqueles princípios de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram não conseguindo se realizar, acabaram não conseguindo predominar na superfície da Terra, irmanando a todos os homens. E dentro disso, então, a gente percebe que sim, esse final do eixo Escorpião-Touro, assim como esse movimento de Plutão saindo de Capricórnio para entrar em Aquário, acaba nos levando a um momento de transição bastante importante em termos de história da humanidade, onde nós percebemos, volto a dizer, que nós muito pouco caminhamos no sentido humanitário. Do eclipse solar para cá, pouca coisa modificou, já que nós estamos com os planetas lentos praticamente nas mesmas posições, mas nós estamos com o Sol em oposição à Lua, como ocorre em todo eclipse lunar, o que vai acabar trazendo uma certa diferença para a gente entender o que esse movimento vai acabar pedindo ou vai acabar trazendo para nós. Como vocês podem ver aí nessa figura, nesse mapa, ele mostra para nós que existe assim uma tensão bastante acirrada sobre o controle de Plutão. De um lado, nós temos Sol, Mercúrio e Marte praticamente em conjunção, no signo de Escorpião, e do outro, nós temos a Lua em conjunção com Júpiter retrógrado em Touro. E esse movimento está sendo lá controlado por Plutão em Capricórnio, que de uma certa maneira está nos anunciando que existe um final de algum tempo e que é hora de tudo ou nada. Quando a gente fala em Escorpião, a gente está falando em manipulação, a gente está falando em coisas ocultas, a gente está falando dos nossos medos, das nossas sombras, e Marte está ali. Marte em Escorpião, ele é tremendamente impulsivo, ele é tremendamente instintivo. Mercúrio também em Escorpião, a nossa mente ela acaba sendo uma mente mais manipuladora, mais afiada, capaz de descobrir coisas escondidas e questões relacionadas a aspectos que talvez a gente nunca tenha observado, nunca tenha pensado. É a capacidade de ver com profundidade alguma coisa. E esses dois, em conjunção com o Sol, acabam dando uma grande força para esse movimento, para esse momento. Do outro lado, nós temos a Lua em Touro. A Lua em Touro ela é apegada, ela pode ser teimosa, ela tem necessidade de segurança. E junto dela nós temos um Júpiter retrógrado, também no signo de Touro, e quando ele está nesse aspecto, ele pode ser muito teimoso, ele pode ser muito autorreferente, ele não escuta ninguém. Porém, é um Júpiter que nos pede humildade e nos pede abertura para o novo. Só que essa lua, ela está insegura, essa lua está teimosa, Marte que representa a ação está bastante instintivo, Mercúrio que representa a mente está bastante manipulador. E por trás de tudo isso, um Plutão que está fazendo de tudo para manter o poder, para manter aquilo que ele não gostaria que mudasse ou que morresse. E a gente percebe então que por conta disso, tempos bastante tensos nos aguardam, em virtude de uma grande mudança que precisa imediatamente ser realizada, mas que talvez as pessoas elas não estejam preparadas. Então elas vão usar de todo tipo de subterfúgio para que as coisas continuem exatamente no lugar onde estão. Então, principalmente as questões ligadas à palavra, à lógica, aos argumentos muito bem embasados, às teorias, às doutrinas e coisas desse tipo. A gente, no meu entender, precisa tomar muito cuidado com essas questões todas, porque elas acabam nos impedindo de fazer o resgate, talvez, dos nossos corpos emocionais ou do nosso feminino, que precisa ser curado, conforme a gente vem falando nos vídeos do canal, para que finalmente a gente possa transpor esse
momento terrível que nós estamos passando, onde tanta racionalidade, tantas teorias, tantas informações acabam nos afastando cada vez mais do sentimento da compaixão, da compreensão, da empatia e do não julgar. Ou seja, é necessário que haja um resgate de um aspecto lunar, representado pela lua cheia, porém as nossas questões mais práticas, mais objetivas, mais racionais, acabam se sobrepondo e acabam nos impedindo disso. Como Urano está em Touro, retrógrado também, é praticamente impossível a gente dizer como isso vai acontecer. As mudanças, as transformações, as rebeliões, o inesperado, ele vai guiar os nossos dias daqui para frente, cada vez mais. Vocês lembram lá atrás que a gente achava que quando acabasse a pandemia, as coisas elas estariam resolvidas, ou quando houvessem eleições, que um ou outro candidato vencendo, as coisas estariam resolvidas e a gente voltaria de uma certa maneira à normalidade, e nós percebemos que não aconteceu isso. Por quê? Porque o mundo não é mais o mesmo, nós não somos mais os mesmos, nós estamos sendo levados a uma transformação profunda que a gente precisa compreender que ela é inevitável, que ela não tem retorno, que é o que acaba representando esse Plutão em Capricórnio, nos apontando a morte de um mundo, a morte de uma estrutura que nós conhecemos e que já cumpriu seu papel. Acaba sendo isso, basicamente, o que esse eclipse vai nos apontar. No meu entender, ele vai pôr mais lenha um pouquinho nessa fogueira e acelerar, talvez, os nossos desequilíbrios emocionais, as nossas inseguranças, os nossos medos, que acabam sendo representados por essa lua taurina, mas que, para não demonstrar isso, vai usar das ferramentas onde se impõe egoicamente aos demais, onde se mostre excessivamente autoritária, impositiva, mas que na verdade é como aquela criança assustada que a gente viu no início dessa apresentação, que no fundo só quer um colo onde possa se sentir segura. Acredito que essa criança acaba sendo o retrato da própria humanidade. Enquanto os poderosos se degladiam pelo poder, se degladiam em função da valorização do próprio ego perante os demais, enquanto nos vemos perdidos no meio de tudo isso. E olhando para essa criança, olhando para essas crianças que acabaram surgindo nesses vídeos relativos às questões voltadas à guerra, percebemos que estamos destruindo o nosso futuro em função de manter algo que na verdade só nos trouxe morte, nos trouxe destruição, nos trouxe sofrimento e nos trouxe separatividade. Um outro vídeo que eu vi e acabei não encontrando para mostrar para vocês era de uma mãe chorando a morte da filha, mas ao mesmo tempo feliz porque a filha havia morrido, porque ela não suportaria imaginar o que estaria acontecendo com aquela criança caso continuasse em meio àquelas pessoas que a aprisionaram e continuasse viva. Essa primeira criança como o retrato da ingenuidade, ameaçada pelo medo. Essa mãe como um retrato da fatalidade, como um retrato daquela que sofre, mas as duras imposições da realidade façam com que ela não tenha o direito nem de chorar a morte da própria filha e vai encontrar conforto em justificativas que talvez amenizem a sua dor. Tanto essa criança quanto essa mãe, elas estão representando a nossa alma nesse momento de eclipse. E essa lua tanto poderia ser a mãe divina, como poderia ser a mãe terra, ambas chorando pela ignorância e pelo senso de destruição dos próprios filhos, que são colocados uns contra os outros, mas mesmo assim, olhando por nós, esperando que talvez, num determinado momento, nós tenhamos algum lampejo de consciência, nós consigamos olhar as coisas sob outros prismas, que não sejam aqueles da polaridade do poder, e possamos finalmente transformar tudo isso. Ou então,
como acontecia nos meus momentos mais difíceis, em que eu me sentia tão inseguro, e a minha mãe me dizia o seguinte: calma, Renê, tudo passa, tudo vai passar, tenha fé. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar, um tema bastante reflexivo dessa vez. Espero que vocês tenham gostado. Tempos bastante difíceis nos aguardam, mas vamos que vamos, com mente livre, coração leve, teremos condições de superar muitas coisas. Nos encontramos na próxima. Até mais.